Quarta-feira, às 7 da noite, aqui na igreja, a oração dos irmãos. Eu convido você novamente a vir para buscarmos juntos o Senhor. E 8 horas da noite temos o estudo da palavra, estamos no último capítulo de Filipenses, meditando sobre 1000 razões para se alegrar no Senhor. 1000 razões para nos alegrarmos como cristãos. E quinta-feira a oração será na casa da irmã Adriana, tá? Então, você que ainda não foi, vá também, você com certeza vai ser abençoado ali. Vamos orar ao nosso Deus. Bendito seja, Senhor, teu nome poderoso, majestoso e glorioso. Estamos, ó Deus, te adorando, te buscando, te honrando, te glorificando, porque tu és digno de tudo isso. Senhor, queremos pedir, ó Deus, a tua bênção. Queremos sair daqui, Senhor, cheios do Espírito Santo de Deus. Queremos sair daqui alegres no Senhor. Visita, Deus, cada um de nós. Enche esse lugar, enche os nossos corações com a tua presença, com o teu Espírito. Glorifica, Deus, o teu nome. Ó Senhor, quero colocar os enfermos nas tuas mãos, pedindo-os que o Senhor possa estar visitando, curando, Deus, como a avó da irmã Fabiana, Senhor, que está internada, sua tia também internada, lá no Nordeste. Que o Senhor possa visitá-las, curando-as, convertendo-as para a glória do teu nome. Pela irmã Fabiana eu peço também pela sua saúde, peço pela irmã Leia, que o Senhor continue abençoando. A irmã Luciana, Deus, que o Senhor possa tirar essa fraqueza que ela tem sentido. Pela irmã Neuza, que saiu daqui hoje de manhã passando mal, a saúde dela não está nada bem. Senhor, visita, Deus, a irmã Antônia, seja com ela, Senhor, com a sua dificuldade de saúde. A irmã Adriana, Deus, abençoa para que ela possa, Deus, ter saúde também, caminhar normalmente. Renova, Deus, a alegria da tua serva, Senhor, no Senhor. Visita, Pai, as famílias, visita os pais, sustenta, Deus, cada lar, visita as crianças, abençoa essas crianças, que elas possam crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, que elas sejam salvas logo cedo, Senhor. E eu peço, Deus, por aquelas que já não são mais crianças, que foram criadas aqui nessa igreja, desde que nasceram e não se converteram ainda, que o Senhor Deus tenha misericórdia, trabalhe no coração delas para que sejam salvas também. Salva, Deus, as famílias. Pedimos que todos possam crer no teu nome, todos possam ser alcançados pela tua graça. Senhor, queremos viver bem perto de ti, queremos desfrutar da tua presença, queremos ver a tua glória, queremos, Senhor, assim como João estava com a cabeça reclinada sobre o seu peito, queremos estar bem perto de ti. Senhor, nos aproxima de ti. Se há alguém, ó Deus, entre nós pecando contra o Senhor tenha misericórdia e compaixão e renova essa vida, tira essa pessoa do pecado. Se alguém ainda não te conhece, possa ser a partir dessa noite, o Senhor possa fazer o milagre da regeneração. Se tem alguém frio, se tem alguém cansado, desanimado, abatido, que ele possa, Deus, se voltar para ti nessa hora, encontrar em ti, Senhor, a força, a restauração da sua alma, da sua vida. Senhor, abençoa, Deus, cada enfermo,
A avó do Rafael, Senhor, te peço, esteja, mãe da nossa irmã Cléia, esteja abençoando, esteja curando também. Visita, Deus, nossos corações, nossos corpos, nossas almas, recebam a cura do Senhor nosso Deus, em nome de Jesus. E pedimos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo possa falar aquilo que o Senhor deseja falar para cada um de nós. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas o que o Senhor deseja falar. Opera nessa hora, Senhor. Realiza milagres em nossas vidas, para a glória do Teu nome. Amém. Amados, vamos abrir em Lucas capítulo 16. Evangelho de Lucas, capítulo 16. Alex e a Carol estão aí, ó, casal, para quem não sabe. Levanta a mão aí, gente. Para quem não sabe, casaram ontem, tá? Já são agora esposo e esposa. Louvado seja Deus pela vida deles. Lucas 16. Conhecida a passagem, a partir do verso 19. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. Vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, ou no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim. Manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com ele, se arrependeriam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Irmãos, essa é uma passagem muito conhecida, já preguei diversas vezes, inclusive uma vez fiz uma série de 5 mensagens nessa história que o Senhor conta, mas eu quero olhar ela hoje, não analisando todos os pormenores, mas eu quero que nós possamos meditar sobre os mortos. Ontem foi o dia de finados, que é uma maneira mais bonitinha de dizer que é o dia dos mortos. Em outros países é conhecido como dia dos mortos.
E as pessoas dizem que ninguém pode dizer o que acontece depois da morte, porque ninguém voltou para contar. Já ouviu essa frase? Ah, ninguém pode falar o que acontece com os mortos, ninguém voltou para contar. Bom, Jesus voltou, né? Jesus foi morto e voltou da morte. Deus pode contar o que acontece com os mortos. Ele pode nos falar a respeito dos mortos. Esse é um assunto importante, irmãos, porque nós seremos uns desses mortos, qualquer dia desse. Estamos hoje no reino dos vivos, hoje ainda podemos estar no reino dos mortos. Então isso não é uma questão de apenas uma curiosidade vã, mas é fundamental pensar também nos mortos, porque nós faremos parte deles. Então, irmãos, eu quero pensar com os irmãos nessa história a respeito de 4 perguntas. 4 perguntas relacionadas aos mortos, que nós temos o privilégio de termos a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, que dá as respostas para nós. Antes eu quero dizer que esse não é um assunto agradável, mas não é um assunto o qual nós devemos nos envergonhar. Eu vejo que a igreja moderna tem se envergonhado desse assunto, tem evitado, tem fugido dele. E a nossa natureza humana, que assim quer ser simpática com as pessoas e quer ser bem tratado e quer tratar bem, a gente, por natureza, quer evitar esses assuntos, mas nós temos que seguir o exemplo do nosso Salvador. Quem falou mais sobre o inferno na Bíblia do que Jesus? Jesus, o amado, o amoroso, o gentil, foi quem mais falou sobre o inferno na Bíblia. Então, se nós muitas vezes queremos evitar isso, queremos esquecer isso, queremos tirar isso da nossa ideia, nós estamos agindo contrários à vontade do Senhor, porque Ele enfatizou esse assunto de uma forma muito contundente. Então vamos ver. Primeira pergunta: onde estão os mortos? Onde estão os mortos? Alguns religiosos dizem que as almas dos mortos estão vagando por aí, pelas ruas, pelas casas, e muitos declaram que já viram almas, já viram espíritos de pessoas mortas. Então esses mortos estariam em suas almas passeando para lá e para cá. E eles dizem que aqueles que têm assuntos pendentes, né? É interessante que, de tanto ver filme, de tanto ver novela, as pessoas começam a acreditar no que ensina o filme, que ensina a novela. E tem muita gente, os espíritos que estão acertando as coisas pendentes para poder entrar no céu. Não existe isso. Não existe. Outros ensinam que o homem é apenas um animal, então quando ele morre, acabou. Não existe alma. Outras seitas ensinam que a alma morre junto com o corpo. E que somente a alma daqueles que forem daquela seita é que vão ressuscitar quando Jesus voltar. Outros dizem que a alma dorme, entra em sono profundo, e só vai acordar quando o Senhor voltar. Tudo isso não corresponde à verdade bíblica. E olha que essas seitas que eu estou falando são seitas que seguem a Bíblia, que afirmam crer na Bíblia, que afirmam que estão interpretando a Bíblia corretamente. Mas a resposta de onde estão os mortos, o nosso Senhor, Ele fala aqui, no verso 22. Ele fala sobre o rico e sobre o mendigo. O verso 22 diz: aconteceu que o mendigo morreu
e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Onde estão os mortos? Parte deles no seio de Abraão. O que é seio de Abraão? É o céu. É uma expressão que era usada para mostrar, para não falar diretamente em céu, para não falar diretamente em Deus. Eles falavam no peito de Abraão. Daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Mas você pode traduzir esse seio de Abraão por céu. Então, algumas almas estão nesse momento no céu. E outras almas. O texto continua falando no verso 22, no final, que morreu também o rico, e ele foi sepultado. E no Hades, ou dependendo da tua versão, e no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos. A palavra Hades, que eu não sei por que algumas Bíblias, igual a nossa, por exemplo, coloca a palavra Hades, não é necessário. A palavra Hades, que tem vários significados, no Novo Testamento só tem um significado: inferno. Nunca a palavra Hades no Novo Testamento é usada para outro tema que não seja inferno. E é fácil entender que é o inferno porque aquele homem estava em tormentos. Tormento é inferno. Então, irmão, fora isso, fora o céu e o inferno, não existe outro lugar. A Igreja Católica Romana criou o purgatório. Quanta gente acredita nisso? Se você não for mal o suficiente para ir para o inferno e nem bom o suficiente para ir para o céu, você vai passar uma temporada no purgatório, que é uma espécie de purificador por meio do sofrimento, um purificador temporário, que você vai ser castigado em certa medida por algum tempo e depois vai ser promovido ao céu. Isso é mentira. E você sabe quem é o pai da mentira. A verdade de Deus, você não encontra purgatório em lugar nenhum. Você não encontra sobre essa questão de espírito estar vagando em lugar nenhum. Todas as almas que morreram, e são milhões, todas elas estão ou no céu ou no inferno. Ah, mas tem gente que vê espírito do avô. Demônios fazem isso. Chamados espíritos familiares. Ah, quando faz uma sessão espírita, aparece lá alguém que fala em nome do tetaravô, que conta todas as coisas que aconteceram na família. É porque é um espírito, um demônio que acompanha a família, sabe tudo sobre ela. Não é de Deus. Deus proíbe na Bíblia que se consulte os mortos. Nós podemos honrar os mortos. É importante amar os mortos. Eu fiquei sabendo que um pregador muito famoso no Brasil disse que a Bíblia proíbe você de amar os mortos. Mas não tem nada disso na Bíblia. Nada disso. Você não poder amar as pessoas que morreram? As queridas pessoas que morreram? Não, não existe isso. Agora, eu acho até interessante nos Estados Unidos, a gente vê os filmes, né, onde os cemitérios são dignos, diferente dos cemitérios que nós frequentamos, que parece mais um campo de concentração do que um cemitério. Você vê lá a lápide, bonitinho, o epitáfio, o nome da pessoa, a frase que ela deixou ali, e as pessoas vão ali, levam flores, muitas delas conversam com a pessoa, e aí é que começa a morar o perigo. É claro que se você vive uma vida, vive 50 anos com uma pessoa, de repente ela morre, sua tendência é querer conversar com aquela pessoa. Começa o perigo aí. Por quê? Porque no meio de uma conversa surgem perguntas. E nas perguntas você começou a consultar os mortos. Então é perigoso. A gente tem que tomar cuidado em como a gente lida com as pessoas que morreram. O mais certo é a gente continuar amando-as, mas deixando elas onde estão, sem querer
entrar em contato com elas. Deus proíbe. Sabe por que Deus proíbe? Porque os demônios tomam conta dessa parte. Quando pessoas querem entrar em contato, os demônios estão lá para satisfazer os desejos das pessoas, infelizmente. Irmão, nós temos visto um cantor muito famoso aí no Brasil, que certa vez, um cantor dito evangélico, apareceu dentro de um centro de macumba louvando a Deus com um pai de santo. Irmãos, isso é totalmente reprovável. Todas as religiões, irmãos, se não for a religião de Deus, vem do diabo, mas especialmente o espiritismo vem muito mais, porque faz tudo aquilo que Deus não deseja que seja feito. Então não deve haver nenhuma comunhão religiosa entre o cristão e o espírita, ou qualquer outro tipo de religião. Agora, isso é diferente, tá, irmão, de tratar mal os outros. Você não pode tratar mal os outros. Às vezes as pessoas torcem as palavras da gente, né? Nós temos que tratar todo mundo com amor e carinho e cuidado. Mas quando se trata de doutrina de religião, não podemos comungar com elas. Mas temos que amá-las e respeitá-las. Tá, irmãos? Respeitem, considerem as pessoas, orem por elas, tratem-nas bem, nunca ajam de forma a desprezar qualquer pessoa que seja por causa da sua religião. Não, não. Porque Cristo não fez isso. Tá bom? Onde estão os mortos? Segundo a Bíblia, no céu ou no inferno. E olha, isso para o cristão, quando ele se converte, é uma fonte de alegria e de tristeza profunda. Quando o cristão se converte, ele descobre que ele está salvo. E aí ele se enche de alegria. Mas ao mesmo tempo ele descobre que todos os seus familiares que partiram, ou quase todos, se aquela pessoa não está numa família cristã, a pessoa chega à conclusão que quase todos que partiram estão perdidos. Isso lhe causa uma grande tristeza. Todo cristão tem isso. Uma alegria pela sua salvação e pelos seus irmãos, mas uma tristeza pelos entes queridos que partiram sem Cristo. Às vezes eu ainda quero ter uma certa esperança, porque na maior parte das vezes nós nunca estamos presentes, depois que se criou as UTIs e as salas vermelhas, nós quase nunca estamos presentes com as pessoas quando elas morrem. E a gente ainda fica naquela esperança. Quem sabe? Quem sabe essa pessoa, na hora de encontrar a Deus, Deus teve misericórdia, comunicou sua verdade, que ela já ouviu, e ela se arrependeu e creu, e um dia a gente vai encontrar ela lá. Eu tenho essa esperança. Agora, não confunda isso com oração e desejo para mudar o estado das pessoas. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Você não pode orar a Deus: Senhor, por favor, tira meu querido lá do inferno e leva ele para o céu. Você não pode orar pelos mortos. Proibido. E nós vamos ver sobre isso agora mesmo. Então, onde estão os mortos? Céu e inferno, nada mais do que isso. Qualquer ensinamento que vier, até mesmo de um pastor, de uma igreja, que disser qualquer outra coisa ao contrário disso, não aceite, não acredite. E tranquilize o seu coração. Não existem espíritos vagando por aí. O que existem são demônios. E se você se sujeitar a Deus, e resistir ao próprio diabo, que é o chefe dos demônios, ele se afastará, fugirá da sua presença. Então não precisa temer. Segunda pergunta muito importante: como estão os mortos? Já dá para entender mais ou menos, né? Se um está no céu, o outro está no inferno, então você chega a uma conclusão. Veja só o verso 22. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O que significa, né, o peito de Abraão? Seio aqui significa aquele, seio de seio, né? Mas o seio dá a ideia daquele espaço ali em que aquela pessoa é tratada, ela é
com carinho, ela é bem tratada. Então, o peito de Abraão significa que aquele mendigo, coitado, que não tinha nem o que comer, que acreditava em Deus, que era servo de Deus, aquele homem, ele agora está sendo honrado, está sendo exaltado, está sendo tratado de uma forma que ele nunca foi tratado na terra. Então, como estão as pessoas? Quem está no céu está sendo tratado com honra. Lembra que está escrito que nós vamos nos assentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó? Isso quer dizer honra, você sentar num banquete com os grandes heróis da Bíblia. Isso é honra. Então, existem pessoas que estão sendo honradas, e também Abraão, aqui na história, fala, no final do verso 25, que o mendigo estava sendo consolado. Então, a pessoa é honrada, a pessoa é consolada, todos os seus sofrimentos vão embora, e ela entra num estado de felicidade, de alegria, de paz, completos, inigualáveis. Nota uma coisa, para a Bíblia não existe mais ou menos. A Bíblia fala que uma parte da humanidade está em êxtase, em pura e perfeita alegria. 100% de alegria. Já o inferno é exatamente o contrário. 100% de miséria. Olha o que ele diz ali no verso 22. No verso 23. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos. O tormento dele é tão grande que ele pede a Abraão para que Lázaro venha molhar a ponta da língua dele com uma gota de água. Meus irmãos, como que uma alma pode beber água, né? Como que quando ele acorda ele tem olhos? Isso tudo aqui significa que a alma é uma continuação da existência humana, embora sem corpo. A pessoa ainda sente as coisas. É igual quando uma pessoa tem um membro amputado e ela ainda sente aquele membro. Assim, a alma, ela sente ainda como se ela tivesse corpo, e ela fala sobre a língua dela, e é narrado sobre os olhos dela, mas ela está só na alma, tá? E ele queria algum alívio para a sua alma, mas o seu tormento não era físico, porque ele está no estado intermediário. O tormento será físico quando Jesus vier e houver a ressurreição, que todas as almas vão receber um corpo, e aí o tormento será físico também. Meus irmãos, o tormento é inimaginável. O Senhor fala sobre choro, ranger de dentes, bicho que não morre. É uma agonia, é um desespero, é remorso, tristeza, porque o inferno é um lugar onde você está lá em pleno pecado, louco para pecar e não tem como pecar. Não tem como beber no inferno, não tem como se drogar no inferno, não tem como estuprar no inferno, se prostituir no inferno, não tem como, não tem balada no inferno, não tem nada disso. Então a pessoa ainda tem todas as suas paixões, não pode supri-las, e além de tudo, não existe nenhum tipo de conforto, só tristeza. Outra coisa que você precisa guardar no teu coração, que isso é a Bíblia que ensina. Total felicidade, total miséria, sofrimento e tristeza, não tem meio termo. Aqui na terra a gente fala, e aí, tudo bem? Mais ou menos. E aqui há. Mas depois da morte não tem mais ou menos, é mais ou menos. Tudo ou nada. Como estão os mortos. Parte deles estão muito felizes. Outra parte estão muito tristes.
E infelizmente, como eu disse, muitos desses nossos parentes que se foram. É um choque para o cristão a primeira vez que ele entende isso. É um choque. Onde estão os mortos? No céu e no inferno. Como estão os mortos? Bem ou mal? A condição dos mortos, a terceira pergunta. A condição dos mortos pode ser alterada? Você sabia que missa de 7º dia, missa de 1 mês, missa de 1 ano, o objetivo dessas missas é tentar fazer isso? É rezar, fazer rezas e oferecer certas coisas para que aquele que morreu receba alguma espécie de alívio? Pois é, não existe isso. A condição da alma que está no céu pode ser alterada, a condição da alma que está no inferno pode ser alterada, e a resposta é não. O mendigo estava ali com Abraão e ali ficaria. A única alteração que haverá é a ressurreição dos mortos, que a pessoa vai receber um corpo, mas é uma alteração para melhor. Mas quem está no céu fica no céu, quem está no inferno fica no inferno, e nada pode ser alterado. Absolutamente nada. Não há chance depois da morte. É por isso que é um dever nosso, quando nós estamos diante de uma pessoa que nós olhamos e imaginamos que ela pode vir a morrer em breve, ou por causa da idade, ou por causa da enfermidade, e nós temos que falar com elas, mesmo que seja difícil. A gente fica sem jeito, né? Mas a gente tem que tentar falar com elas sobre o Evangelho, porque depois da morte não há mais nenhuma chance. Vamos ver isso aqui no verso 24. O rico disse assim, clamando disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. O homem que vivia no luxo, que vivia esplendidamente, agora ele está precisando de uma gota de água. O homem que vivia bebendo os melhores vinhos, agora ele não tem nem água e quer água, a alma dele está sequiosa e ele pede para que a sua língua seja refrescada, apenas isso, ó, uma gotinha. No verso 25 disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Não, nem uma gotinha pode ser concedida. Abraão está dizendo, a justiça foi feita. Você teve todos os bens, capacidades e dons na sua vida para reconhecer a existência do Deus de Israel e se converter. Mas você não fez isso. Nem mesmo você deu importância àquele mendigo que estava na porta, querendo comer as migalhas que caíam da sua mesa. E esse mendigo que acreditava em Deus, que servia a Deus, que sofreu demais nessa terra, agora estava sendo consolado. Foi feita justiça. Então não há como melhorar, não há como mudar, não há como alterar a condição de alguém que está no inferno. Uma gota, irmão. A gente pensa, né? Poxa, o que é uma gota? Não pode. Não. E olha, se você pensar assim, rapaz, mas olha, eu estou começando a achar que Deus é, sei lá. Não, irmão. Deus é bom. O castigo que Ele impõe a cada ser humano não é injusto. Por mais que a gente ache que é. Sabe qual é o problema? Nós temos mentes pecaminosas. Nós temos mentes que apoiam o pecado. Nós temos mentes que dizem, não, o pecado não é nada demais, para com isso. Nós temos mentes que dizem, eu sou inocente, eu não fiz nada de mal. Nós não temos ainda nessa terra mentes capazes de entender
o crime que é o pecado. E eu acredito que tem muito cristão que ainda não entendeu isso. O quanto o pecado é odioso e o quanto ele merece a punição. O salário do pecado é a morte. Morte eterna no inferno. E nada pode ser alterado. Nem uma gotinha. Ó, sabe o que é terrível no inferno? Nenhuma oração será atendida. Aqui na terra, até mesmo o ímpio ora, às vezes Deus na sua bondade atende e o ajuda. No inferno, a Bíblia fala que as pessoas clamarão e o Senhor não as ouvirá. Agora, não pensa que o inferno é um lugar de vítimas, é um lugar de pessoas que quiseram, que tentaram, que buscaram, mas foram desprezadas e foram lançadas. Não! O inferno é lugar de criminosos, como eu e você, se fôssemos para lá. É o lugar de perversos, porque o ser humano é perverso, irmão. Entende uma coisa, o mundo só não acabou porque Deus cobre essa terra ainda com uma graça, que segura, por exemplo, a Rússia, o Irã e a China, a Coreia do Norte, que estão doidinhos para jogar algumas bombinhas atômicas no planeta. E isso não acontece porque a graça de Deus os restringe, os controla. Porém, no inferno, a graça de Deus será retirada e os homens estarão sem controle. Então você não vai ter amigo no inferno. Todo mundo vai odiar um ao outro. As pessoas vão ser plenamente más. Não é um lugar de vítimas, é um lugar de criminosos. Se o ser humano não merecesse o inferno não existiria. Quem criou o inferno foi Deus, não foi o diabo. E quem governa o inferno é Deus, não é o diabo. E se ele foi criado é porque é justo. Então, se a tua mente não aceita isso, começa a pedir a Deus, a orar, a ler a Bíblia, para você entender de verdade o Evangelho. O Evangelho não é para bons, o Evangelho é para maus, pecadores, para que eles possam ser salvos. Eu digo o seguinte, um teste vital para você saber se você é crente. Muito fácil. Você está indo para o céu, estou sim, louvado seja Deus. Você merecia o inferno? Se a pessoa balançar e não, mas provavelmente não é cristã. Toda pessoa que é cristã, ela se arrependeu. Arrependeu do quê? Dos pecados. Então ela sabe que ela era culpada e que merecia o inferno. Cada um de nós aqui deveria ir para o inferno, se Deus fosse apenas justo. Mas ele, além de ser justo, ele é bondoso, caridoso, cheio de graça e compaixão. O nome de Jesus tem sido pregado por toda a terra. Por causa da internet, mais do que nunca, o nome de Jesus está sendo anunciado em toda a terra. E o que os homens fazem? Desprezam, zombam, ridicularizam. A Bíblia diz, Deus não se deixa escarnecer. De Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso ele colherá. Se o homem durante a sua vida desprezou a Deus, como que ele vai morar lá no céu com Deus? Que coisa absurda. Se ele desprezou a igreja, desprezou o culto, desprezou a Bíblia, desprezou o próprio Deus, o que ele vai fazer no céu? Ele acharia o céu odioso e ia querer sair do céu no mesmo dia. A condição dos mortos não pode ser alterada. Olha só. Ele falou, a justiça foi feita, e agora olha o verso 26. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Percebeu a ideia? Céu e inferno, separados, não há como fazer uma ponte. Aquela novela amaldiçoada que deu há vários anos atrás, o nome era A Viagem. Foi uma viagem mesmo, uma viagem, porque
Tinha um personagem que o camarada ia do inferno para o céu, do céu para o inferno, do inferno para o céu, do céu para o inferno, e o brasileiro acreditou nisso. Isso é mentira. No momento que a pessoa entra no céu, ela vai ficar no céu. O máximo que pode acontecer é ela sair do céu para Nova Jerusalém e acabou. Quem entra no inferno nunca poderá sair de lá. Essa é a mensagem. A condição dos mortos pode ser alterada? Não. Por isso que a Bíblia, como que diz, enquanto há vida, há esperança. Depois da morte, acabou. Por isso que não há na Bíblia uma oração pelos mortos. Não existe nenhuma oração pelos mortos. Como é que o catolicismo romano criou essa oração pelos mortos? Da cabeça deles. Porque a Bíblia não há nenhum exemplo de oração pelos mortos. Irmão, é triste, mas é a verdade. Agora a quarta e última pergunta. Primeira, onde estão os mortos? Céu ou inferno. Segunda, como estão os mortos? Bem ou mal? Depende. Terceira, a condição dos mortos pode ser alterada? Não. Quarta, os vivos podem alterar seus destinos? Nota bem o seguinte, eu falei sobre a alteração, né, do rico, mas também tem uma outra alteração. Olha no verso 27. E disse-lhe, rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Ele queria mudar também a situação dos vivos. E aí? A situação dos vivos pode mudar? Sim, mas vai depender. Como assim? Esse rico, ele pede para que Lázaro pudesse ir até o mundo dos vivos, falar com os irmãos dele, olha, eu sou Lázaro, eu estou vindo do céu, eu quero informar vocês que o irmão de vocês morreu, está no inferno sofrendo, e ele deseja que vocês não venham para cá. Então, que vocês creiam em Deus, que vocês se arrependam. Será que isso é possível? Será que daria certo? Não. É o que diz Abraão. Quando ele fala sobre isso, no verso 29, Abraão diz, disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele, não Abraão meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, se arrependeriam. Porém Abraão lhe disse, se não houve Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Veja, esse método de trazer mortos para falar com vivos, para mudar a ideia dos vivos, não funciona e também não existe. Aí, mas se eles vissem os mortos, mas olha, se eles não creem na palavra, nem nos mortos eles vão acreditar se ressuscitar. E o caso é o próprio Jesus Cristo. O mundo inteiro sabe que a mensagem da igreja, a mensagem bíblica é que Jesus ressuscitou. E quase todo mundo não acredita nisso. Então, haveria chance de alterar o destino dos vivos? Mas não dessa forma. E não de qualquer outra forma. A única forma que Abraão aqui apresenta claramente, Moisés e os profetas. Qual é a maneira de uma alma deixar de ir para o inferno e ir para o céu? Pela palavra de Deus, lendo, examinando, estudando, acreditando na mensagem da Bíblia, que fala justamente tudo isso que eu falei para você agora, sobre o estado dos mortos, sobre a condição deles, sobre onde eles estão. E essa palavra que pode tirar você desse destino terrível é o Evangelho, que ensina que o salário do pecado é a morte. Cada um de nós merece ir para o inferno, mas o dom gratuito de Deus, o presente de Deus, é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Você precisa acreditar na Bíblia.
na mensagem do Evangelho, de que nós somos pecadores, estamos indo a passos largos para o inferno se não tivermos Cristo. Que Cristo é o único que pode mudar o nosso destino. Louvado seja Deus, ainda estamos vivos. Então há uma oportunidade ainda, porque não sabemos quando morreremos. Existe uma história sobre Moody, o grande evangelista do século XIX. Dizem que ele chegou a levar, mas a gente não pode comprovar estatísticas assim, mas ele teria levado mais de 1 milhão de almas ao Senhor. E ele tinha uma grande igreja em Chicago, e ele estava lá pregando. Ele estava pregando sobre aquele texto que Pilatos diz: que farei de Jesus chamado Cristo? E ele pregou, e quando ele estava terminando, ele falou assim: no próximo domingo, na próxima mensagem, eu lhe direi o que você deve fazer com Jesus chamado Cristo. Eu não entendi uma mensagem dessa, né? Ele passou a mensagem inteirinha e esqueceu do tema do texto. Ele falou: na semana que vem vou lhe dizer o que você deve fazer com Jesus chamado Cristo. Ele nunca fazia isso, mas fez. Pois bem, foram todos para casa dormir, e naquela noite o grande incêndio de Chicago aconteceu, um dos piores incêndios da história, onde milhares de pessoas morreram. A cidade foi totalmente destruída, totalmente não, quase toda destruída, e Moody não viu mais nem 1/5 daqueles irmãos, daquela congregação. E diz a história que quando Moody viu o incêndio se alastrando, ele começou a correr, desesperado pelas ruas, falando de Jesus para as almas, e se lamentando e se arrependendo, porque tinha deixado de falar justamente naquele momento em que várias almas desceriam ao inferno, um dia só. Então, meu irmão, você não sabe quando a pessoa que você conhece vai encontrar Deus e ser julgada. A gente precisa falar. Se nós cremos na Bíblia, nós precisamos falar. Nós cremos na Bíblia, nós precisamos orar. Se nós cremos na Bíblia, precisamos viver uma vida diferente para chamar a atenção das pessoas, para que elas se convertam. Se nós cremos na Bíblia, todas as almas estão descendo ao inferno e só há uma escapatória que se chama Jesus. E eu quero que você entenda que você é um privilegiado, você que é um irmão, um cristão, conhece a verdade. Bilhões de pessoas estão sendo levadas pela mentira, pelo engano de Satanás. Você conhece a verdade, louve a Deus. Louve a Deus, você está indo para o céu. Você está indo para a glória. Você foi resgatado pelo sangue. E você tem que comemorar pela sua vida. Mas ao mesmo tempo você não pode ser egoísta de pensar somente em si mesmo. Porque Deus vai cobrar as almas que nós deixarmos para lá. As vidas que nós pudemos falar, Deus vai cobrar. E eu estou falando de você, estou falando de mim também. Eu também caí nesse erro. Há pessoas no nosso trabalho, às vezes, que nós olhamos e, essa pessoa não vai ouvir o Evangelho. Essa pessoa não dá, mas a gente tem que tentar. A gente tem que tentar. E a gente tem que orar. Para que Deus haja. Nós temos que voltar a sentir a perdição dos ímpios. Temos que ter compaixão. Às vezes eu vejo o crente brigando com o familiar, e briga para lá e briga para cá. Meu irmão, como é que pode uma coisa dessa? Você devia estar buscando a salvação dessas vidas, não ficar brigando com elas. Deveria demonstrar amor, piedade. Não é possível que a gente saiba que as almas estão indo para o inferno e a gente ache tudo isso tranquilo. Por que você acha que Jesus falou tanto sobre isso? Para que a igreja se preocupe, para que almas sejam salvas. Eu quero falar com você nessa noite, você não é cristão, você está indo rumo ao inferno. Mas Deus ama você. Já viu aquela ilustração do abismo, daquele
planalto, né? E as pessoas indo, caminhando junto, todo mundo, e logo a seguir vem o precipício. E as almas caindo ali, as vidas caindo sem perceber, e é o que está acontecendo. Milhares de pessoas morrem todo dia nesse planeta, estão descendo ao precipício, estão se perdendo. Nós precisamos sentir alguma coisa, senão nós temos um coração duro e infiel. Precisamos fazer alguma coisa. Precisamos orar: Senhor, usa-me de alguma maneira, para que eu possa ser teu instrumento, para que as almas sejam salvas. É isso que nós temos que fazer. Não é ficar negando o inferno, não é ficar emburradinho por causa do inferno, mas é sair resgatando vidas. Porque o inferno é real, quer você queira, quer não, se você está feliz com isso ou não, se você está zangadinho ou não, é real, e as pessoas estão indo para lá, e se a gente não se converter, a gente vai junto, porque é o que todos nós merecemos. Mas louvado seja Deus, tem um caminho para o céu, se chama Jesus. Se arrependa hoje mesmo, agora, dos seus pecados, entrega a sua alma a Cristo. Faça uma oração agora, olhe para Ele, clame o nome dEle, diga que você não quer ir para esse lugar, você não quer viver uma eternidade sem Deus, você quer entrar no céu, você quer viver com o Senhor. Diga para Ele, faça uma confissão de pecados, confie no sangue dEle, que o Senhor possa tirar você desse destino, que o Senhor possa tirar você dessa estrada infernal, Ele levar para cima, não para baixo. Você se arrependa agora, entregue tua alma a Cristo, pois não há outro jeito. Lembra da história que Jesus contou. Não fui eu que falei, foi Ele. Senhor, imploramos, ó Deus, ao Teu Espírito que haja em cada coração nessa hora, e que as pessoas que estão aqui não resistam, mas se entreguem a Ti. E que todas as pessoas que estão aqui tenham certeza que estão indo para a salvação, que estão indo para o céu, que estão indo para Te encontrar, e que não sejam enganadas, mas que realmente estejam salvas. E qualquer um, Senhor, nós Te pedimos, que estiver aqui nesse lugar sem salvação, que essa salvação maravilhosa alcance essas vidas, para a glória do Teu nome. Age, ó Deus, age com poder, age com misericórdia. Nada podemos fazer, só Tu podes fazer. Age nessa hora, convence do pecado, da justiça e do juízo, expulsa Satanás que está ao lado de alguns, impedindo a pessoa de acreditar. Prevalece sobre a alma perdida nessa noite, Senhor. Ganha essa alma para Ti, salva essa alma, Senhor. Demonstra o Teu poder, a Tua glória. Manifesta, Senhor, a Tua salvação, para a honra e glória somente do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.